Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais uma reflexão bíblica, mais uma porção da Palavra de Deus, que eu espero que, assim como mexeu com o meu coração, também possa mexer com o seu coração. Queria te agradecer por você estar acessando o nosso canal, acessando esse vídeo, e preciso pedir, se possível, você deixar um like, um joinha, ou não, se você não gostar também, né? Mas é importante que você deixe. Se quiser deixar uma mensagem aí no inbox, também fica muito legal. Tá? Essa interação eu acho que é muito importante. E pedir para você, se possível, se inscrever também no canal. Não tem custo nenhum, não gera nenhum compromisso, viu? Só torna o vídeo mais relevante, o canal mais relevante. E assim a plataforma pode mostrar, pode fazer chegar esse vídeo para outras tantas pessoas. Então, se você puder, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e assim que tiver novo vídeo você imediatamente é avisado pela própria plataforma do YouTube. Tá bom? Estamos aí começando mais uma semana, hoje é domingo, dia 3 de novembro, e é muito importante a gente estar atento ao que Deus tem para falar. Queria falar com vocês sobre a questão do recomeço. Né? É tempo de recomeçar. Recomeçar, como o próprio nome diz, é começar de novo. Né? Nós precisamos entender que a vida ela é como uma estrada, como um caminho, cheia de altos e baixos, curvas, grandes retas. Né? Nessa caminhada, nessa trajetória, nós temos alegria, às vezes momentos de tristeza, até porque nem sempre as coisas vão acontecer, vão ocorrer da forma que a gente planeja. Né? E muitas vezes nós nos encontramos em situações que parece até que não tem saída. Parece que nós chegamos numa encruzilhada, difícil de decidir, ou num lugar que não, como se fosse uma rua sem saída e não tem para onde seguir. Mas são nesses momentos, em tese, de certa aflição, de certa escuridão, que a esperança ela não se esvai, ela não se apaga, né? Porque Deus, através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Ele sempre nos oferece uma oportunidade de recomeçar, para que nós possamos reescrever toda a nossa história e trilhar um novo caminho. Como diz a canção, Ele cria um escape. E é tempo, então, de recomeçar. No livro de Lamentações, no capítulo 3, os versos 22 e 23, diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então o nosso Deus é um Deus infinito em misericórdia e graça. Muitas das vezes somos levados a crer que Deus fica lá no céu somente com o intuito de punição por conta de nossos erros. Não podemos fugir da verdade bíblica, de que tudo aquilo que plantamos vamos colher. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus é tardio em irar-se. Ele é um Deus amoroso. E vivemos nesse tempo da graça por causa da misericórdia do Senhor. E queria falar sobre algumas pessoas que recomeçaram. Pessoas que chegaram num ponto, puxa vida, daqui para lá, vou precisar começar de novo. E poderíamos começar falando sobre o rei Davi, personagem importante da Bíblia, na palavra de Deus. Davi é um grande exemplo
de arrependimento e de restauração. A gente poderia ler, e você depois pode buscar na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, versos 13, 14. Né? Davi foi denominado como um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? Um homem que estava com os pensamentos voltados, com as suas atitudes, né, de acordo com a vontade de Deus. No entanto, cometeu graves pecados. E a gente pode mencionar aqui o adultério com Batseba, né, e o assassinato, ainda que indiretamente, do marido de Batseba, de Urias, que era um dos capitães do seu exército. Ou seja, articulou, maquinou o mal, mas se arrependeu. E apesar das suas falhas, Davi, ele reconheceu o seu pecado. Tanto quanto o profeta Natan vai falar com ele, né, ele cai em si e fala, realmente, fui eu mesmo e não tem para onde fugir. Né? Mas ele se arrependeu de uma forma sincera. Sabe, uma coisa é o remorso, outra coisa é o arrependimento. E Davi ele se arrependeu com sinceridade e buscou a restauração em Deus. Né? Não ficou sentado à beira do caminho. Não, ele se levantou, ele se posicionou e buscou a restauração em Deus. Deus perdoou Davi. Isso nós vemos na Bíblia. E também o restaurou, mostrando para ele que ele está sempre, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma nova chance, um novo recomeço. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, precisamos seguir o exemplo de Davi, no arrependimento sincero, no reconhecimento do erro, no arrependimento sincero, buscar o perdão de Deus e a restauração do Senhor, né? Porque é Ele quem refrigera a nossa alma. Tem um outro personagem, talvez você já tenha ouvido falar a respeito do filho pródigo, aquele filho mais moço de um certo grande fazendeiro, que em determinado dia chegou e pediu para o pai que repartisse a sua herança, desse para ele a parte da herança. O pai estava vivo e ele quis a parte que lhe cabia como herança para poder sair da casa do pai e viver uma vida, a vida que ele imaginasse. É evidente que aquele pai com muita tristeza atendeu o seu pedido. E aquele moço então saiu para uma terra distante com dinheiro. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro para as bebidas, para as orgias, tinha muitos amigos, estava cercado de pessoas. Mas quando acabou o dinheiro, a Bíblia diz que ele gastou o dinheiro dissolutamente. Né? Ele desperdiçou a sua herança. Provavelmente algo que seu pai tinha levado uma vida para conquistar. E uma vida de pecado que ele passou a viver, né, de desperdício. Mas o que aconteceu? No lugar onde ele estava com fome naquela região, a fome assolava aquela região, ele estava apacentando porcos. E ele caiu em si. E diz a palavra de Deus, né, que ele caiu em si e falou assim, puxa, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância do pão, né, tem um lugar onde dormir, com segurança, e eu estou aqui quase tendo que comer as mesmas comidas que os porcos comem. Então ele reconheceu, né, diz a palavra de Deus, levantar-me-ei, né, vou ter com meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e perante ti. Né, o texto continua dizendo que ele disse assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. Mas aquele pai, desde a partida do filho, ficou esperando o seu retorno. Ele esperava dia a dia o seu retorno. E ao retornar, o que aconteceu? Ele foi recebido de braços abertos por seu pai, que estava ansioso para restaurar o relacionamento perdido. O pai o restaurou como filho, não como um trabalhador. Porque o pai ama. O filho é parte do pai. Ele jamais, não seria uma desonra tê-lo como trabalhador, mas ele era filho, era do seu sangue.
E ele o abraçou gostoso e o recebeu, e diz a palavra de Deus que fez uma festa. Então esse é o nosso Deus, mas é um Deus que restaurou aquele relacionamento. Aquele pai, né, restaurou aquele relacionamento com o filho que se havia perdido. Então esse é o nosso Deus. Essa é uma simbologia do nosso Pai que está no céu. Ainda que nós viramos as costas, ainda que muitas das vezes queremos tomar conta dos nossos caminhos, tomar a rédea da nossa vida nas nossas próprias mãos, mas quando nós nos arrependemos, reconhecidamente, com verdade no coração, e voltamos para o Pai, Ele não vira as costas para nós. Ele está sempre com seus braços abertos, pronto a nos receber de volta e a nos restaurar como filhos. Essa parábola do filho pródigo, ela nos mostra que o amor incondicional de Deus, assim como o amor incondicional de um pai, né? E a sua disposição para nos receber de volta, não importa quantas vezes nós tenhamos nos desviado, saído, deixado, mas o pai está sempre pronto a receber o filho de volta, acariciá-lo, guardá-lo, dar segurança, alimentá-lo, vesti-lo. Esse é o desejo de um pai, que o seu filho vá bem, fique bem. Assim é o nosso Deus. Mas tem um outro personagem conhecido, Paulo, antes chamado Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, né? Mas de repente agora ele se transforma num apóstolo. Está lá em Atos capítulo 9, é importante que você leia. Paulo antes era conhecido, né, como Saulo, perseguia os cristãos com violência, prendia, assistia à morte deles, né, os seguidores de Jesus, até que ele teve na estrada de Damasco um encontro que transformou sua vida. Ele teve um encontro com o próprio Deus, com o próprio Senhor, né? Diz que veio um clarão na luz do meio-dia e uma voz dentro daquele clarão que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Deus responde: eu sou aquele a quem tu persegues. E a partir dali, daquele encontro com Deus, o Saulo agora é transformado em um seguidor de Jesus, né? Aquele encontro foi transformador, né? Ele experimentou uma mudança radical. Ali mesmo ele já levantou cego, né? Mas foi levado para um determinado lugar, mas já retornou ali, conhecendo agora quem é que falava com ele, que era o próprio Deus, e se tornou um dos seus maiores apóstolos, né? Um dos maiores defensores do Evangelho. O nosso Deus é transformador, o nosso Deus ele é restaurador. Né? Esse é o nosso Deus, é um Deus que está pronto a traçar um novo rumo para nós, nos colocar de novo na rota. Né? A vida de Paulo nos lembra que não importa o quão longe a gente tenha se afastado de Deus, Ele pode transformar-nos e nos usar para a sua glória. Creia nisso, Deus quer te usar. Mas ainda por último a gente pode falar sobre um outro personagem também muito importante, Pedro. Quantas caídas, né, e restauração de Pedro. Você lê a sua história lá em Lucas, no capítulo 22, em João, no capítulo 21. Pedro foi um dos discípulos, assim como João, né, mais próximos de Jesus. Mas o que aconteceu quando Jesus estava sendo julgado? Negou seu mestre 3 vezes. Negou Jesus, negou conhecê-lo. Não sei de quem você está falando. Você era um deles? Não, você está doido? Eu não sou não era não sei nem quem ele é. Negou o Senhor. E Jesus tinha falado, né? Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E esse é aquele Pedro que, quando Judas chegou com um grupo lá para trair Jesus, ele desembainhou sua espada e cortou a orelha de Malco, mas agora nega Jesus. Terrível. Mas após a ressurreição de Jesus, ele restaurou, o próprio Jesus restaurou Pedro, dando-lhe uma nova oportunidade de serviço e liderança. Né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Né? Virou a pedra, e sobre esta pedra
eu construirei a minha igreja. Veja, é uma transformação de aquele que negou, daquele que, por medo de morrer, né, negou conhecer Jesus, negou ser daqueles que andavam com Jesus. Mas agora Jesus o perdoou, porque viu o seu choro amargo, né, e o restaurou. Então, a história de Pedro, ela lembra que mesmo que nós venhamos a cair, mas a gente pode se levantar. O Senhor nos estende a sua mão para nos levantar novamente, por causa da sua graça e misericórdia. E ao levantar-nos, Ele nos restaura para uma vida de cumprimento de propósito e serviço do reino. Você crê nisso? Mas como é que a gente pode, né, ter um recomeço em Deus? Reconhecendo a necessidade de recomeçar. Primeira coisa. Né? E a gente sabe que quando chega a determinado ponto, fala, Deus, não está bom, isso aqui não está certo, eu preciso fazer um reset, eu preciso dar uma zerada aqui e começar de novo. Porque o Espírito fala dentro de nós. Então o primeiro passo para recomeçar é reconhecer que nós estamos em uma situação em que precisamos de uma mudança. Sabe, isso envolve ser honesto com a gente mesmo, né? Porque reconhecendo as nossas falhas, os erros, as coisas que nós estamos fazendo na vida, né, em determinadas situações, elas precisam ser transformadas. Todas as vezes as nossas tentativas de seguir o nosso próprio caminho, né? Eu sou dono do meu nariz, eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Esses caminhos nossos muitas vezes nos levam ao caos, à ruína e ao desespero, não raramente. Então reconhecer a nossa necessidade de um novo começo é o ponto de partida para a restauração e renovação em Deus. Uma outra forma de ter um recomeço com Deus é usar da graça e da misericórdia de Deus para recomeçar. Uma notícia excelente é que Deus é um Deus de segunda chance. Ele nos ama incondicionalmente, sabe? Ele não espera que nós o amamos primeiro. Aquele que nos amou primeiro, né? Ele está sempre pronto para nos perdoar, nos restaurar, né? E nos dar uma nova oportunidade. Refazer, reescrever a nossa história. A graça de Deus, ela é tremenda para cobrir todas as nossas falhas e fraquezas, sabe? Não importa o quão longe nós tenhamos ido, quão fundo tenhamos caído ou o quanto perdido possamos nos sentir. A graça de Deus, ela é capaz de nos levantar e nos dar esperança para um futuro. Também podemos recomeçar com Deus com passos práticos para recomeçar, né? Ou seja, através do arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para o recomeço. Foi lá com o filho pródigo, né? Reconhecer, sabe, cair em si. Significa mudar de direção, né? E voltar para Deus. Abandonando, deixando aquela vida de pecado, aquilo que nos tira da rota, né? E buscar viver conforme a palavra do Senhor e conforme a sua vontade, obedecer a sua vontade. Um outro passo é a fé. Recomeçar exige fé. Fé para acreditar que Deus é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. Sabe, devemos confiar nele e em seu poder. O nosso Deus é poderoso para transformar, para nos guiar pelo caminho da restauração. Porque Ele é Pai, Ele não é apenas um Deus que alguém pode imaginar tão distante lá no céu, sem se importar conosco. Não, Ele se importa. E por fim, um passo de compromisso. Né? Nós devemos estar dispostos a fazer as mudanças necessárias em nossas vidas e a nos comprometermos com um estilo de vida que honre a Deus. Né? Isso pode envolver abandonar alguns hábitos, buscar uma orientação espiritual, cultivar relacionamentos saudáveis, né? Como nós achamos lá em Romanos 12:2, sabe? Buscar desviarmos da rota errada e realinharmos a nossa vida para com a vontade de Deus. Concluindo, nunca é tarde para recomeçar. Não importa a situação, né, em que eu e você a gente se encontre, Deus tem uma nova chance para nós. Deus tem uma nova chance para você. Busque a Deus, tenha fé em Deus e nas promessas que Ele tem feito, todas registradas ali na sua palavra, na Bíblia Sagrada, para que a gente possa seguir em diante, siga adiante, confiando que Ele tem um plano perfeito para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Nós precisamos abraçar a oportunidade de recomeçar. Quando? Hoje, agora. A partir de você ouvir essa palavra.
Mas claro, contando com a ajuda de Deus para seguir em frente com fé e esperança. Você tem um futuro brilhante pela frente se entregar a sua vida a Jesus. Nós estamos iniciando um novo mês, hoje é o terceiro dia do mês de novembro, domingo, o início de uma nova semana. Quantas oportunidades e decisões nós deveremos ter para tomar, mas uma coisa é certa, você precisa se posicionar no recomeço. Se você chegou ao ponto de, sabe, aquele ponto que o homem sabe, né, Deus, daqui para lá não está legal, a situação vai ficar muito ruim, eu preciso recomeçar. É só dizer, Pai, me perdoa, eu vim até aqui, eu estou distante, mas eu quero voltar. Eu quero contar com o teu abraço, eu quero voltar para os teus braços. Sentir o teu afago, sentir a paz, a misericórdia, o socorro, a segurança que só o Senhor pode dar. E Ele está pronto a nos perdoar e nos dar nova vida e um recomeço. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os frutos do seu trabalho. Abra portas, cure enfermidades, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E que você tenha coragem e força para reconhecer que precisa de um recomeço. E o Senhor está com a sua mão estendida para te levantar e conduzir para um novo caminho. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.